Queridas amigas e amigos da comunidade Paz e Bem, estamos hoje aqui nessa terça-feira, dia 23 de abril de 2024, no programa Paisagens de número 40. Eu resolvi nesse dia, já que esse programa, como trata de paisagens, ele envolve uma gama imensa de possibilidades. Eu queria voltar aqui a um tema que é muito caro, que está presente na correspondência de Clarice Lispector. Sobretudo uma carta em particular, mas duas cartas que eu vou falar, que Clarice escreveu para sua irmã, Tânia Kaufmann, por isso que residia no Brasil. Era a época que Clarice estava na Suíça, em Berna, e que vivia momentos de muita solidão, muita tristeza, muita depressão. Então a relação com a família, com os amigos, foi de fundamental importância nesse momento. O tema, então, eu chamei Clarice em Berna e duas correspondências para sua irmã Tânia Kaufmann. Clarice vai morar em Berna entre os anos de 1946 a 1949. Talvez tenha sido o período mais difícil da sua vida e que a presença dos amigos foi fundamental para apoiá-la naquele tempo de sombrio, né? Então eu trabalhei Clarice Lispector em 4 cursos que eu dei no Instituto Humanitas da Unicinos. O primeiro foi sobre crônicas, depois teve um curso de contos, depois de romances, e o último curso foi sobre as cartas de Clarice. Então foram 4 cursos longos dedicados a Clarice Lispector, e foi uma experiência muito rica para mim, para os alunos. Depois das aulas a gente tinha um pequeno grupo que se reunia para trocar impressões sobre a aula e sobre os temas envolvidos nas aulas. Mas vamos aqui aos 2 temas. O primeiro está aqui neste livro Correspondências, Clarice Lispector, que foi utilizado no meu curso. Não é o primeiro. O primeiro está aqui neste livro. Minhas queridas, são as cartas de Clarice para suas irmãs. E aqui eu falo um trechinho de uma carta que Clarice escreveu para sua irmã Tânia no dia 17 de dezembro de 1946. Ela estava em Berna, num frio de 8 graus abaixo de zero. Ela fala para a irmã das lindas paisagens da Suíça. Ela estava também naquele período inicial, né? Mas já se refere à irmã como sendo uma pessoa de importância fundamental na sua vida. Ela diz para a irmã: é que eu fiquei imaginando como seria bom ter você junto, sentada, de frente da lareira, com o rosto lindo, iluminado pela chama, e dizendo com esse jeito que é só seu, de entusiasmo misturado com um pouco de pudor pelo entusiasmo, dizendo: mas é ótimo. Você é uma querida, minha querida. Eu chego a sentir raiva quando estou no carro
no carro de estar levando a passear outras pessoas em vez de você. Mas tudo isso virá. E outra carta que eu acho muito significativa, que eu falei muito para os alunos na parte final do curso e que tenho continuamente retomado os temas dessa carta nas minhas reflexões. É uma carta que ela escreve para sua irmã Tânia no dia 6 de janeiro de 1948. E aqui eu vou ler alguns trechos dessa carta. Primeiro, Tânia, não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Aqui vale uma meditação nossa. Como se você quer entender de fato uma pessoa, você não pode excluir os defeitos, e a pessoa não pode querer abrir mão dos seus defeitos para poder se entender, porque justamente pode ser um dos defeitos que sustenta o edifício da pessoa. Então, entender a pessoa é entendê-la em todas as suas potencialidades, sejam positivas, sejam também suas contingências, suas limitações. E Clarice continua: nem sei como lhe explicar, querida irmã, minha alma. Mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa. Que lindo, né? A gente é muito preciosa. E que é somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Você vê, Clarice está em Berna, numa cidade que provoca depressão nela, e ela diz para a irmã, talvez como espelho do que ela estaria dizendo para ela mesma, né? Que as pessoas não podem desistir de si mesmas, porque a gente é muito preciosa. E ela reitera a vontade de estar perto da irmã e diz: eu queria tanto, tanto estar junto de você e conversar e contar experiências minhas e de outros. Como diz o Peter Berger, é a conversa que mantém o mundo plausível. Então, a Clarice sozinha naquele país, numa vida estranha entre mulheres e diplomatas de assuntos que não a interessavam, ela sentindo falta da irmã com a qual poderia estabelecer conversas que ajudariam a manter seu mundo em pé. E ela diz para a irmã: você veria que há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é em relação a si mesma. A si mesmo. E ela confessa para a irmã: do momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade, todo o interesse pelas coisas. Não há por que resignar, né? Você já viu, diz ela, como um touro castrado se transforma num boi? Assim fiquei eu, em que pese a dura comparação.
para me adaptar ao que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos. Tive que cortar meus aguilhões. Cortei em mim a força que poderia fazer mal aos outros e a mim. E ela reflete criticamente sobre isso, em que medida você pode ser feliz se renuncia ao que você é. E ela tinha que renunciar ali em Berna para poder estabelecer uma conversação com aquelas pessoas estranhas e diferentes. Mais adiante ela diz ainda na carta: uma outra pessoa disse que eu me movo com uma lassidão de mulher de 50 anos. Tudo isso você não vai ver nem sentir, queira Deus. Não haveria nem necessidade de lhe dizer isto. Continua Clarice. Mas não pude deixar de querer lhe mostrar o que pode acontecer com uma pessoa que fez pacto com todos e que se esqueceu de que o nó vital de uma pessoa deve ser respeitado. Ou seja, Clarice diz para a irmã que ela acabou se negando, fazendo um pacto com todos, mas colocando em risco o nó górdio de si mesma, colocando em risco o nó vital da sua pessoa. Então ela vai aconselhar Tânia aqui a não fazer o mesmo, não repetir o mesmo estrago que ela fez ao se negar a si mesmo para melhor se comunicar com os diferentes. Então ela diz para a irmã: Tânia, ouça o meu pedido. Respeite a você mais do que aos outros. Respeite suas exigências. Respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite, sobretudo, o que você imagina que é ruim em você. Respeite, pelo amor de Deus. Não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. É esse o único meio de viver. Não copie os outros, né? Não renuncie ao que há de mais profundo em você. Depois continua Clarice: eu tenho tanto medo de que aconteça com você o que aconteceu comigo, pois nós somos parecidas. Juro por Deus que se houvesse um céu, uma pessoa que se sacrificou por covardia será punida e irá para o inferno qualquer. Se é que uma vida morna não será punida por essa mesma mornidão. E continua Clarice: pegue para você o que lhe pertence. E o que lhe pertence é tudo aquilo que sua vida exige. Parece uma moral amoral. Mas o que é verdadeiramente imoral, diz Clarice para Tânia, o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma. E continua: espero em Deus que você acredite em mim. Gostaria mesmo que você me visse e assistisse a minha vida sem eu saber, pois somente saber de sua presença me transformaria
e me daria vida e alegria. Isso seria uma lição para você. Ver o que pode suceder quando se pactuou com a comodidade de uma alma. Então temos aqui Clarice que se revela na sua intimidade para a irmã, dizendo a ela para não se recusar a si mesma, não esconder o que há de fundamental e específico da sua vida, mesmo sendo os aspectos mais negativos. A pessoa tem que se colocar inteira, não apagando facetas ou traços da sua personalidade. E esse é o caminho para a alegria e para a felicidade. Está aí essa chave fundamental de leitura que aparece nessa carta de Clarice, que no fundo está fazendo, Clarice está aqui fazendo uma autorrevisão de vida crítica aos modos como procedeu e procede no exterior, naquela vida sem sal de relacionamento com o mundo diplomático, das conversas superficiais, da ausência de assuntos sérios para conversar, da Clarice enfurnada naquele país que não apresenta muitas novidades, o país da repetição das coisas iguais, e que tumultuava o mundo interior de Clarice. Então, nessas cartas à sua irmã Tânia, com quem ela tinha mais familiaridade, ela pôde se abrir de forma mais profunda e mostrar como é importante que a gente nunca deixe de ser o significado de si mesmo. Eu me lembro plenamente que quando eu ia me casar com Teíta, minha companheira, eu conversei com um amigo, um grande amigo aqui de Juiz de Fora, padre redentorista, padre Dalton, que ajudava muito os casais na preparação do casamento, e ele disse uma coisa que me tocou muito fundo, a mim e a Teíta, minha companheira. Ele falou, num casamento, a gente tem que saber com muita clareza o que a gente não pode renunciar de si mesmo. Nós fomos, eu e Teíta, para o casamento, guardando essa memória viva da frase do padre Dalton. O que a gente não pode renunciar. E no fundo, o que Clarice está falando para Tânia é isso. Tânia, não renuncie o que você é para poder melhor lidar no mundo superficial das relações da rotina. Então, com isso, a gente faz mais uma reflexão no nosso programa Paisagens, e espero que todos possam refletir com muito carinho sobre o que eu disse aqui, a partir dessas reflexões de Clarice Lispector, e que são tão fundamentais para a gente levar uma vida com seriedade e com alegria e com esperança. Agradeço então a presença de todas e todos que estão aqui nesta manhã de terça-feira. Agradeço ao Felipe, que está na cobertura técnica. Agradeço a toda a comunidade do Paz e Bem. Agradeço ao Mauro Lopes por abrir esse espaço tão importante, tão significativo, que eu tanto gosto nessas manhãs bonitas de terça-feira. Paz e bem e até a próxima.